Maseches Megillah Perek Aleph Mishnah Yud. Continuando falando sobre diferentes assuntos e no que eles são similares, veremos agora assunto relacionado a Bamot, altares onde ofereciam sacrifícios. Antes da construção do Mishkan, onde tinha um altar que foi ordenado a ser construído por Hashem, qualquer pessoa que quisesse oferecer um sacrifício para Hashem, poderia oferecer em um altar que ele mesmo construiu. Ou seja, se alguém quisesse oferecer uma oferenda para Hashem, ele poderia construir um altar em qualquer lugar. O que é um altar? Uma pedra onde fizesse em cima dela um sacrifício. Então, desde Odom Morishon até Moshe Rabbeinu, assim que era feito. Temos aqui uma imagem, obviamente eles não eram assim, apenas uma imagem de um sacrifício de Cain e Hevel, que ofereceram para Hashem. Então a gente está vendo aí, e cada um fez o seu próprio altar da maneira que ele achava interessante ser feito. Assim também, outras pessoas que nem Cain e Hevel também ofereceram korbanos para Hashem. Moshe oferecia korban para Hashem, Noach no Sedateu oferecia korban para Hashem, Yaakov Avinu oferecia, Avraham Avinu também. Cada um podia fazer seu próprio altar, chamado de Bomo, um altar, Bama. A partir da construção do Mishkan, depois que Hashem ordenou construir o Mishkan e tinha lá o seu altar, qualquer sacrifício devia ser trazido apenas no Mizbeach, no altar do Mishkan, sendo proibido oferecer em korban fora do Mishkan. Quando o Bnei Israel chegou em Eretz Israel, houveram diversos momentos que o Mishkan ficou sem o Oren, porque o Oren era levado para as guerras. Quando isso ocorria, havia uma permissão de oferecer em outros altares, em altares particulares. Em outras palavras, quando o Mishkan estava sem o Oren na Kodesh, então era permitido oferecer fora do Mishkan, não usar o Mizbeach do Mishkan para oferecer alguns korbanos em casa. Quando o Mishkan foi construído em Shiloh, o nome de uma cidade, lá ele permaneceu por 369 anos com o Oren presente. Então, dessa vez, tornou-se proibido oferecer korbanos fora do Mishkan. Agora, após a sua destruição, após a destruição de Shiloh, outra vez tornou-se permitido oferecer korbanos fora do Mishkan, quando o Oren esteve com os Plishtim, e o Mishkan esteve em Noiv e Givoim sem a arca. A partir da construção do Beis Hamikdash, quando foi estabelecido em Jerusalém um Beis Hamikdash montado, fixo, etc., os altares individuais foram proibidos dessa vez, e assim fica até os dias de hoje. Veremos então nessa Mishnah leis e detalhes sobre a época que havia o Mishkan, mas sem o Oren. Qual que será a lei em relação aos korbanos quando havia o Mishkan, mas sem o Oren dentro dele? Nessa época que o Mishkan estava sem o Oren, ou porque ele estava em guerra, ou porque os inimigos haviam pego o Oren, o Mizbeach do Mishkan era chamado de Bom Malgidoilo, altar grande, e aqueles que construíam em casa chamado de Bom Malkitana, altar pequeno. Explica então a Mishnah, em Bimom Magidol e Bom Malkitana, não faz diferença entre o altar grande que ficava dentro do Mishkan e o altar que ficava fora, que qualquer pessoa poderia construir, ou seja, ambos podem oferecer korbanos para Hashem da mesma maneira. Elo Psochim, diz a Mishnah, somente Psochim. Psochim é Korban Pesach. Korban Pesach deveria ser oferecido apenas no Mizbeach, onde se encontrava o Mishkan, mesmo quando o Oren não estivesse lá. O resto dos korbanos não precisava.
No final da Mishnah, ela traz a seguinte regra. Korbanos voluntários, como Korban Oilo, por exemplo, Korban Shlomim, que as pessoas trazem se quiserem, podem ser oferecidos em uma bomba ketana. Em qualquer lugar a pessoa constrói essa bomba ketana e ela oferece esse tipo de korban. Já korbanos obrigatórios, como por exemplo o que a Mishnah traz, Korban Pesach, mas também Korban Tomit, Korban Musa, que eram obrigatórios, deviam ser trazidos no seu tempo específico apenas na bomba Gedolah, no altar, no Mizbeach, no Mishkan.